Olá, pessoal. Então, continuando a nossa aula de bioquímica. Então, semana passada a gente viu biossíntese de proteína e os ácidos nucleicos, e essa semana a gente vai ver as enzimas, algumas vitaminas e os lipídios, dando continuidade, então, àqueles componentes da bioquímica. Então, aqui a gente viu os ácidos nucleicos como o DNA e o RNA. Carboidrato a gente vai ver semana que vem. Hoje a gente vê os lipídios e os aminoácidos formando a proteína, que a gente viu semana passada, continuando essa semana com enzimas. Enzima, lembrando que toda enzima é uma proteína, então ela foi formada através daquele processo de biossíntese de proteína que a gente viu aula passada. Então, o que são enzimas? Enzimas são proteínas de grandes dimensões que têm como função acelerar as reações químicas sem alterar a constante de equilíbrio dessa reação. Então, acontece uma reação química no corpo que a enzima participa, sendo uma reação catalisadora, uma molécula catalisadora. Então, toda vez que tem uma molécula, a gente está vendo, está acontecendo uma catálise. Então, a molécula de proteína, que tem o nome de enzima, que ela tem essa característica, é um catalisador biológico. Então, é uma molécula grande de proteína e ela faz catálise. Então, ela vai fazer a quebra das substâncias. Características dessas enzimas, dessas proteínas. Então, elas apresentam um alto grau de especificidade, vocês vão ver a partir de agora, né, que as enzimas são específicas para alguns substratos, são produtos naturais e biológicos. Nós temos, normalmente, sendo produzidas dentro do nosso corpo, e existem algumas já produzidas em laboratório. Então, muitos dos laboratórios químicos já conseguem fazer enzimas, produzir enzimas em laboratório. Essas enzimas, essas proteínas, elas são econômicas, porque elas reduzem a energia de ativação da reação. Energia de ativação na química, ela é bem conceituada, então, energia de ativação é a energia que tem para o processo de químico, né, de processos. E a enzima ajuda na redução dessa energia. As enzimas, elas não são tóxicas, então elas não têm toxicidade nenhuma, e a gente precisa de algumas condições favoráveis para que elas ajam. Então, aqui no canal já tem uma aula de sistema digestório, que eu falo um pouco de enzimas, e aqui também eu vou falar, e a gente tem essas condições favoráveis a elas. Então, pH, temperatura, polaridade, porciônica, que são mais específicos para a química. Mas a gente vai ver, então, concentração, pH e temperatura mais para frente aqui na hora da conceituação das condições favoráveis. Então, todo o processo, quando eu tenho a presença de uma enzima, ela se torna mais fácil para que aconteça dentro do nosso corpo. A reação química, ela acontece mais fácil. Por quê? Porque diminui a energia de ativação. Então, a energia que precisa existir para essa reação química acontecer, ela é mais fácil, flui. Quando eu tenho um processo sem uma enzima, demora muito mais para aquela reação acontecer. É um caminho árduo que acontece dentro do nosso corpo quando a gente não tem uma enzima. E tem alguns problemas de saúde que acometem a esse fator. Então, a gente para de produzir certas enzimas específicas para certos substratos e a gente tem uma energia muito maior para fazer determinadas reações, já que no caminho com a enzima seria muito mais fácil para o corpo produzir essa reação química. Então, como que acontece essa reação enzimática? Eu tenho um substrato, que eu já falei sobre isso anteriormente. Substrato é uma molécula que a enzima vai atuar sobre ela. Então, tem um substrato, a enzima atua, originando um produto a partir daquele substrato. Então, de novo, substrato é uma molécula sobre a qual a enzima atua, que se transforma em um produto da reação. Então, isso aqui é a reação química, é a equação química que está sendo produzida no nosso corpo. Eu tenho um substrato, a enzima é catalisadora e ela vai gerar um produto a partir daquele substrato. As enzimas, elas podem ser ativadas ou inibidas de modo que a velocidade do produto é adequada para o momento. Então, aqueles fatores que eu vou citar mais para frente, pH, temperatura e concentração, com isso as enzimas podem ser ativadas ou até inibidas, então a velocidade dessa reação pode ser diminuída ou aumentada dependendo da situação. Então, a reação é enzimática. Eu tenho a enzima aqui
demonstrada na figura como essa figura cinza aqui. Eu sempre falo para os meus amigos, para os meus alunos, que são Pac-Man. Então, pensa o joguinho do Pac-Man. O Pac-Man se alimenta de vários fantasminhas. Então, o Pac-Man seria a nossa enzima, e os fantasminhas seriam o nosso substrato. Então, o que a enzima, com essa função catalisadora, o que ela faz? Ela recebe o substrato, né? Ela vai receber esse substrato e vai, como é uma enzima catalisadora dentro do nosso organismo, eu estou tratando de enzimas digestivas do caso, ela vai romper as ligações do substrato e vai dar origem ao produto. Então, eu tenho o substrato aqui de uma cor só. A enzima recebe esse substrato e ela quebra, originando 2 novos produtos. Então, o substrato, ele entra no centro ativo da enzima, que é o local aqui onde a enzima vai receber, entra em contato, forma um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato vai deixar, então, os produtos diferenciados, né? Então, vai ser uma quebra da molécula, e os produtos vão aqui deixar o centro ativo da molécula da enzima. Isso aqui, lembrando que é uma forma didática de explicação. Então, o desenho, na verdade, vai ser uma molécula química. A enzima é uma molécula de proteína, e ela recebe moléculas também para realizar a reação enzimática. Aí aqui, só para demonstrar que a relação enzima-substrato é um relacionamento de amor, porque é muito específico aquilo que eu falei lá no primeiro conceito que eu passei. A enzima é específica. Então, o Pac-Man espera aquele encaixe perfeito. Então, todo relacionamento, quando você espera que você encontre aquele amor perfeito, aquele par perfeito, a tampa da sua panela, né? Enfim, tudo uma bobajada. A enzima, ela também pretende encontrar a sua tampa da panela. Então, é um relacionamento de amor. Nessa figura aqui de baixo, ele está falando que é o último abraço da enzima no substrato, porque ela vai quebrar, né, esse substrato. E aqui é a reação formando um complexo substrato, enzima substrato. A partir dele, a molécula foi quebrada e assim tem um produto, a partir da reação enzimática, é um produto metabólico, a partir de um metabolismo. Então, a catalisação aconteceu e a enzima libera produtos a partir daquele substrato. Então, aqui é complexo enzima-substrato, e daí ela libera os 2 produtos a partir da quebra. Molécula, a reação enzimática quebra a molécula em partes menores, em partículas menores. Isso é catálise, né? uma reação catalisadora. E os fatores que influenciam, então, nessa reação? Como que essa reação vai acontecer? Então, eu preciso que tenham um pH ótimo no meio ambiente, uma temperatura ótima, e a concentração das enzimas e dos substratos, eles têm que estar em perfeito equilíbrio no ambiente. Assim, eu posso ter algumas perturbações. Então, o que é o pH? pH é potencial hidrogeniônico. O que é isso? É a quantidade de H+, que é o hidrogênio, o potencial de H+, que tem no meio. Então, por exemplo, se você chupar um limão, você vai saber que ele é ácido. Então, o limão tem pH baixo. O potencial hidrogeniônico dele é 2. Então, o pH do limão é 2. Ele tem um potencial hidrogeniônico baixo. E daí eu tenho um potencial hidrogeniônico alto, lá quando eu tenho meios básicos. Então, por exemplo, quem é meio básico? Um amaciante, um sabão. Aí tem o neutro, que é o leite, por exemplo. Então, o ambiente que essa enzima vai trabalhar, eu preciso que tenha um pH exato para ela. A temperatura também, que a gente vai ver logo a seguir. Então, o pH. Existem algumas enzimas para fazer nossa digestão. Então, eu tenho lipase, pepsina, tripsina, urease, maltase, amilase, catalase, e elas têm o pH ótimo. O que é? Começa lá o pH baixo, quando ela chega no pico de ativação dessa enzima, eu tenho pH ótimo. Então, por exemplo, a pepsina é uma enzima que trabalha
no estômago para digerir proteína. Então, pepsina é específica para a digestão de proteína e ela age em qual pH? pH 1,5, pH até 1,6. Então, essa pepsina, ela não estará na nossa boca, ela não estará no nosso intestino, ela estará no estômago, que produz um ácido gástrico, que é o HCl, e faz com que aquele ácido que o estômago continue ácido. Então, a pepsina age no estômago, diferente, por exemplo, da tripsina, que ela também digere proteína, porém, ela está lá no intestino, no intestino delgado, no duodeno, e ela age de pH 7,8, 8,7. A tripsina não estará no estômago e não estará na boca. Então, cada enzima tem o seu pH ótimo. A amilase pancreática, por exemplo, de 7 a 7 de pH. Então, cada pH, cada ambiente tem o seu pH, e cada enzima vai ter um pH ótimo para funcionar. Então, pode ter mais de uma enzima trabalhando no respectivo órgão. Aí eu dei exemplo para vocês da pepsina, que ela é específica do estômago, ela só age lá, e ela está digerindo proteína. Então, ela não vai ter em outro lugar a produção de pepsina para ela fazer a reação enzimática. Então, toda enzima tem o seu pH ótimo. Toda enzima também tem a sua temperatura ótima. Então, em temperaturas muito baixas, as enzimas se tornam inativas ou até adormecidas, né? Em temperaturas muito altas, a gente viu também numa aula, quando eu iniciei bioquímica, em temperaturas muito altas, a gente tem a desnaturação de algumas proteínas. No mesmo caso aqui, a gente tem da enzima. Então, se eu pego uma enzima e coloco ela, o exemplo que eu dei, né, do ovo, se eu pego um ovo e eu frito ele na frigideira, eu estou desnaturando a proteína do ovo. Se eu pego uma carne, né, um bife, e coloco na frigideira, eu estou desnaturando a proteína da carne do boi, né? Então, a temperatura alta, ela destrói as enzimas, ela desnatura a enzima. Ela perde a característica, a enzima perde a sua funcionalidade a partir de temperaturas muito altas. Então, qual é a temperatura ideal para a maioria das enzimas? Aproximadamente 37. Aí vocês têm que fazer a contextualização. Nosso corpo chega a 37 graus. É de 36,5, considerado a temperatura normal, né? 36,5, 37. O nosso corpo saudável, normal, chega a 37 graus. A partir disso, você está em febril, você está em febre, com infecção, enfim. Então, as suas enzimas vão ter uma interferência a partir da temperatura modificada. Nosso corpo se mantém 36,5 e 37, então é uma temperatura ótima com que as enzimas funcionam em corpos saudáveis, né? As concentrações. Então, eu falei de pH, falei de temperatura e agora a concentração. Concentração de quem? Concentração da enzima e do substrato. Então, a quantidade de enzima e substrato que eu tenho no organismo, quando eu tenho maior quantidade de enzima e maior quantidade de substrato, eu tenho uma maior velocidade dessa reação enzimática. Quando eu tenho maior concentração de substrato, que seria a minha proteína, o meu carboidrato, que o corpo vai digerir, a minha enzima vai se manter. Nessa proposição aqui, existe uma saturação enzimática. Eu tenho muita enzima para pouco substrato, e isso não é bom. A enzima pode ter uma interferência na sua atividade. Então, quanto maior quantidade de substrato e menor, né, a enzima, o número dela se manteve e não teve uma maior produção de enzimas, eu tenho uma saturação enzimática. Por quê? A enzima está tentando cumprir seu papel, que é reação enzimática, e não está dando conta de digerir todo aquele substrato fornecido. Então, as concentrações, elas sempre têm que estar em equilíbrio para haver uma maior velocidade da reação. Então, nessa proposição de baixo, nessa hipótese de baixo, a saturação enzimática acontece e a velocidade da reação enzimática pode diminuir. Agora a gente vai falar sobre coenzimas. Então, eu falei que enzima é uma molécula de proteína. Essa molécula de proteína, ela tem uma especificidade, ela encontra seu substrato e divide o substrato. Ela quebra o substrato através de uma reação catalisadora. As coenzimas,
elas ajudam o nosso corpo a produzir certas substâncias. Então, algumas enzimas são enzimas com sítio ativo. Então, a coenzima, ela tem um sítio ativo. Esse sítio ativo, ele tem um sítio alostérico. Então, é um local onde a molécula de enzima vai ter um cofator ou uma coenzima, que aumenta ou reduz a atividade enzimática. Já vou explicar melhor o que significa cofator e coenzima. Então, uma coenzima é uma enzima que tem um local específico que vai receber um cofator ou uma coenzima, aumentando ou diminuindo a atividade enzimática. Então, o que é um cofator? Um cofator é um íon metálico, lá da tabela periódica. Então, a gente tem a família dos metais, não metais, enfim, várias famílias, gases nobres. A família dos metais, elas são utilizadas como cofator. Então, aqui eu trouxe o exemplo de um cofator, e eu tenho a enzima, que está mostrando aqui a imagem verde, e tem um substrato, que é o vermelho. Para acontecer a quebra desse substrato, eu preciso de um íon metálico, que no meu exemplo é o cobalto. Mas a gente tem outros íons metálicos, como o zinco, o ferro. No nosso metabolismo, no nosso corpo, a gente tem vários íons metálicos que ajudam nesse cofator. Aqui eu trouxe o exemplo do cobalto. Então, a enzima, ela só vai funcionar com esse cofator. Então, ela se transforma em coenzima. É uma enzima que precisa de um íon metálico para digerir o substrato. Então, a partir dessa reação, com o cofator, que é o íon metálico, ela consegue partir ao meio o nosso substrato. Então, isso é um cofator. A gente tem vários no nosso corpo. O ferro, por exemplo, ele ajuda a hemoglobina a transportar o oxigênio. Então, quando eu dou aula de sistema cardiovascular, sistema circulatório, mesma coisa, eu cito sempre que o ferro é uma molécula que vai ajudar a hemoglobina é uma molécula de proteína que está dentro da hemácia. O ferro, junto com a hemoglobina, ajuda a célula, a hemácia, a transportar oxigênio. Então, o nosso oxigênio, quando a gente respira, ele só consegue ser transportado por todo o nosso corpo a partir do ferro, que age como um cofator dentro da hemoglobina. Lembrando que hemoglobina não é enzima, tá? Hemoglobina é uma proteína que ajuda no transporte de oxigênio. Aí eu só dei o exemplo que o íon metálico, ele é um cofator para diversas reações. Então, aqui a gente está falando de coenzima. E daí a coenzima é uma molécula orgânica e geralmente ela tem esse formato aqui, né? Ela é uma enzima e ela tem uma outra molécula que se adequa à enzima, por isso que ela é chamada de coenzima. Aqui eu tenho um cofator enzimático. Eu tenho uma enzima que vai trabalhar com um cofator enzimático. E aqui eu tenho uma apoenzima, uma enzima que trabalha com uma molécula que é chamada de coenzima. E a gente tem várias no nosso corpo, mas eu trouxe o exemplo aqui do NAD e do FAD. O NAD e o FAD, a gente aprende ele muito em respiração celular, que é a nossa última aula do bimestre. O NAD e o FAD, eles são carregadores de elétrons na respiração celular. E eles são coenzimas. Eles são moléculas que ajudam a enzima a transportar. O NAD e o FAD, eles são vitaminas, que a gente já vai ver. Então, o NAD é nicotinamida e o FAD é a flavina. E esses dois ajudam a acontecer a respiração celular. A respiração celular, a gente precisa de energia para sobreviver e é a partir dela que a gente consegue essa energia. E a coenzima está trabalhando junto com uma enzima para acontecer reações químicas durante essa respiração celular. Então, eu trouxe esses dois exemplos, nosso corpo tem bem mais. Existe também a coenzima A, que é a CoA, que a gente fala também em respiração celular, e no ciclo de Krebs ela participa intensamente, a CoA. Então, quais são as mais frequentes no nosso corpo? Que eu trouxe aqueles exemplos ali, mas a gente tem mais. Então, a coenzima A, que é a CoA, veio de uma fonte vitamínica, que é o ácido pantotênico. A flavina veio da vitamina B2. A nicotinamida, que eu falei do NAD,
veio caniacina, que é uma vitamina também. O pirofosfato de tiamina veio da vitamina B1 e o retinol veio da vitamina A. A coenzima é uma molécula de vitamina que ajuda a enzima a partir o substrato. E agora a gente vai ver as vitaminas. Vitaminas são moléculas orgânicas complexas encontradas naturalmente nos alimentos ou na forma de precursores. Então, o NAD e o FAD, por exemplo, são precursores e nosso corpo produz esse tipo de precursor. E a gente se alimenta de vários tipos de vitaminas. Elas, nosso corpo, nós precisamos de quantidades mínimas, mas para se manter um equilíbrio, a gente precisa ter uma vasta quantidade delas. A ausência de uma ou mais vitaminas pode acarretar em doenças, carências, tanto em animais jovens ou adultos. Então, a gente tem alguns conceitos que, por exemplo, aqui que são importantes. A vitaminose são transtornos patológicos ocasionados pela deficiência ou excesso da vitamina. Se você tem excesso de vitamina C, você tem um acometimento. Se você tem falta de vitamina C, se você tem falta de vitamina A, você pode ter alguma patologia. A vitaminose é a ausência de vitamina. Hipovitaminose é a vitamina presente em pequenas quantidades no alimento. Então, lá no alimento eu tenho uma hipovitaminose. Então, ela tá com algum... o alimento foi desenvolvido com pouca vitamina no seu interior. E a hipervitaminose é o excesso de vitaminas no alimento. Então, são conceitos importantes que é bom vocês reverem e anotarem aí na aula. As vitaminas, elas são divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, as vitaminas são moléculas orgânicas que fazem parte da nossa alimentação e elas são utilizadas para funcionamento do nosso corpo. Lipossolúveis significa que elas são solúveis em gordura. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, das que são lipossolúveis. A gente tem a vitamina A, a D, a E e a K. Então, A, E, D e K, elas são as 4 lipossolúveis. Elas se solubilizam através de gordura. Então, a absorção ocorre semelhante a lipídios e solventes orgânicos, são absorvidos, né? Essas vitaminas são absorvidas semelhantemente como lipídios. A absorção com sais biliares, o que acontece? Essas vitaminas lipossolúveis precisam ter um meio adequado para serem digeridas, né? Para serem absorvidas, desculpa. Então, quando o corpo produz a bile emulsifica a gordura. O que ela faz? A bile não digere gordura. A bile é produzida pelo fígado, e a bile ajuda na promoção, né? Quando vai acontecer a digestão da gordura, e daí fica mais fácil para essa gordura ser digerida. Então, a bile facilita, emulsiona a gordura. A mesma coisa aqui, se ela é uma vitamina lipossolúvel, ela precisa de gordura para ser dissolvida. Então, ela vai precisar de uma ação da bile. Esses tipos de vitaminas são armazenadas no fígado e no tecido adiposo. E quando em excesso, essas vitaminas são excretadas pelas fezes. Então, você pode ter alguns distúrbios, por exemplo, a falta de vitamina A, você pode ter problemas de visão, e você pode ter um excesso de vitamina A, que é eliminada nas fezes, mas você também pode apresentar alguns distúrbios a partir disso. E as vitaminas hidrossolúveis? As hidrossolúveis são solúveis em água, então elas são absorvidas no intestino e transportadas para os tecidos para serem utilizadas. Então, ela é digerida, né, e ela é absorvida no intestino. Chega lá no intestino, é absorvida no duodeno, no jejuno, no ilho, e daí, logo em seguida, ela já é transportada para ser utilizada nos tecidos. Então, essas vitaminas são importantes para funcionamento, para reações que estão acontecendo, e muitas delas também são coenzimas, ajudam nos processos enzimáticos. Os excessos dessas proteínas são eliminados na urina. Quais são essas vitaminas hidrossolúveis? É o complexo B, então eu tenho da B1 até a B5, B12,
E a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, o complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis, vitaminas que são dissolvidas em água, absorvidas no intestino delgado e liberadas para absorção pelas células. E daí aqui, de forma geral, claro que se você quiser ter um aprofundamento sobre vitaminas, você tem que estudar uma parte de nutrição das vitaminas, e tem bastante coisa sobre elas na internet, no YouTube, enfim. Tem várias aulas produzidas, várias coisas bem legais produzidas na internet. Então, de forma geral, a vitamina A, ela é importante para a nossa visão, reprodução, crescimento e pele. Se eu tenho uma deficiência, eu vou ter problema de visão. E onde tem a vitamina A? Eu tenho a vitamina A em legumes laranjas, que cenoura, abóbora, o óleo de bacalhau, laticínios e grãos. Já a vitamina B, eu tenho importante, né? A importância dela em sistema nervoso, pele e sangue. Se eu tenho falta, eu tenho uma dermatite, pode ter anemia, já que ela é importante na estrutura, né? No sangue, no sistema nervoso, eu vou ter uma dermatite, uma anemia. E aonde tem vitamina B? Complexo B. Então, por isso que eu falei, se vocês forem procurar, eu tenho B1, a B5, B12. Então, esse complexo B, ele é importante para várias coisas, né? De maneira geral, então, ele é contido em carnes, leite, ovos, cereais e legumes. A vitamina C, que é a mais conhecida, que todo mundo fala, nossa, está com gripe, toma lá suco de laranja. Na verdade, a vitamina C, ela previne infecções. Então, é bom a gente tomar sempre sucos ácidos, né? Sucos de frutas cítricas, limão, laranja, comer bastante tomate, vegetais verdes, então espinafre, couve, brócolis, comer bastante batata. Então, o que ela ajuda? Ela ajuda nos vasos sanguíneos e no tecido conjuntivo. Então, se eu tenho um problema de cicatrização, se eu tenho um problema de coagulação sanguínea, provavelmente eu tenho problema com absorção de vitamina C. E talvez tenha que fazer um exame para ver se não tem falta na alimentação também. Então, a vitamina C, ela previne infecções, ela não cura infecções. Então, se a gente toma os sucos cítricos quase sempre, né, umas 2 vezes na semana, a gente consegue combater algumas infecções. Quando você já está com uma gripe, com um resfriado ou com alguma outra bactéria, daí é impossível que o suco de laranja previna alguma coisa. Ele não cura, ele previne. Então, a vitamina D, que também é bem conhecida pelas mulheres, porque falta de vitamina D no futuro pode gerar uma osteoporose. Então, ela é essencial para os nossos ossos e dentes. Na formação dos ossos e dentes das crianças, por exemplo, é muito importante as crianças tomarem sol. Então, os bebês, até o pediatra recomenda que tem um horário do dia ali que o bebê tem que tomar um solzinho para que essa formação dos ossos e dentes seja efetiva. A falta dela, eu tenho um problema de raquitismo, onde tem vitamina D para consumo. Então, no óleo de bacalhau, no atum, nos vegetais e o sol, que é a maior fonte de energia, né, e maior fonte de vitamina D é o sol. Ele ajuda o nosso organismo a produzir a vitamina D. Então, a vitamina E, ele é um antioxidante, previne doenças cardíacas. Caso você tenha uma deficiência, você pode ter uma catarata, onde tem vitamina E, óleos vegetais, em fígado e ovos. Então, quando sua mãe falava assim, come fígado, meu amor, você tem que gostar disso, porque é muito importante para sua saúde. Sim, vitamina E, ela tá em fígado bovino, enfim, em fígado de frango, né? E é muito importante o consumo de vitamina E, porém, eu deixo o fígado de lado e vamos nos alimentar de ovos. A vitamina K. A K, ela ajuda na coagulação de sangue, juntamente com a B, ela ajuda nas infecções também. Então, a K, ela previne hemorragias e sua presença está em vegetais e a gente tem na flora bacteriana intestinal. Então, lá, nossos cloriformes fecais, que são as bactérias boas para o nosso intestino, eu tenho vitamina K lá naquele meio no intestino.
Agora vamos para lipídios. Então, falei de enzimas, falei de coenzimas e falei de vitaminas. Agora vamos para lipídio. Qual que é a característica de lipídio? Então, lipo significa gordura, eles são muito mais calóricos, mais densos que o carboidrato. O carboidrato é o que nos dá energia, e lipídio é o que a gente armazena para ter energia. Então, ele é mais denso, é 9 quilocalorias por grama. Caracterizam pelas seguintes propriedades. Ele é relativamente insolúvel em água, então, se a gente pegar uma colher de óleo e colocar na água, num copo, a gente vai ver que forma uma camada de óleo que não se dissolve na água. Então, ele é relativamente insolúvel em água. Relativamente solúvel em éter, clorofórmio, benzeno e alguns álcoois. Então, o lipídio, ele não é solúvel na água, mas quando você pega algo líquido, um álcool, um éter, pode ser que esse lipídio se dissolva nesses compostos. Ele é encontrado em diversos alimentos, quem não sabe disso, né? Uma delícia gordura. Servem como fornecedoras de energia, então o carboidrato fornece energia e o lipídio também, só que o lipídio ele tem uma forma de armazenamento dentro do nosso corpo. Eles podem ser considerados gorduras ou óleos. Então, a gordura, de maneira geral, então, ele é sólido, tem origem animal, e o óleo é líquido e tem origem vegetal. Então, a gente tem o óleo de mamona, óleo de girassol, óleo de milho, eles são líquidos por serem origem vegetal. Quais as funções desses lipídios? Fornecer energia, que eu já tinha comentado com vocês, tanto quanto o carboidrato, porém, eles são mais densos e eles conseguem ficar armazenados em nosso corpo. Eles auxiliam na absorção e transporte de vitaminas. Vitaminas quais? A, E, D e K. Então, se vocês lembrarem, as vitaminas A, E, D e K são vitaminas lipossolúveis. Então, a gordura, o lipídio, ajuda na absorção e transporte dessas vitaminas. Os lipídios são precursores de hormônios. Já vou explicar o que é mais para frente. Melhora a palatabilidade dos alimentos. Quem não sabe disso? Quem comeu um lanche com bacon? Quem nunca fez isso? Coloca bastante bacon, aquele bacon gordurento, ou batata frita bem frita naquele óleo bem velho. E quem nunca gostou disso? Então, a gordura, ela melhora a palatabilidade dos alimentos. Porém, ela causa um certo mal. A gordura, o lipídio, ele é isolante térmico, então a gente armazena em determinadas regiões do corpo para uma prevenção ao frio, então nosso corpo ele tem esse mecanismo. O lipídio, ele compõe algumas membranas celulares, né? E o lipídio também forma uma barreira de proteção aos órgãos. Então, na nossa cavidade abdominal, por exemplo, a gente tem uma capa de gordura acima do estômago, do intestino, e ela é bem grossa para proteger órgãos. A gente tem as mamas que protegem também o coração, o pulmão. E a classificação. Então, eu tenho a classificação deles em simples, compostos e derivados. Os lipídios simples são óleos, gorduras e ceras. Os compostos são fosfolipídios, glicolipídios, e os derivados são os ácidos graxos, álcools, vitaminas lipossolúveis e os hidrocarbonetos. Então, a classificação é de acordo com a molécula deles. Então, molécula simples, molécula composta e molécula derivada. E daí, composto, por exemplo, eu tenho uma molécula de fósforo junto com lipídio, uma molécula de glicose junto com lipídio, por isso que é composto. Então, essa classificação é de acordo com o tipo da molécula. A digestão. Então, como ocorre a digestão da maioria do lipídio dentro do nosso corpo? Ocorre no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado que é o intestino liso, né, não é o grosso. Então, lá no duodeno, que é a primeira camada, primeira porção, acontece a digestão. E a gente tem que, para digerir lipídio, a gente tem que ter a ação da bile. Então, a bile é o emulsificante da gordura, que eu já tinha citado antes. Aí, nessa bile, junta a lipase pancreática e lipase intestinal. As lipases, tudo que termina em ase, é uma enzima. Então, lipase,
amilase, tudo que tem ase pode ser uma enzima. Então, o sal da bile lá, que ele produz, aquele líquido verde, vai emulsificar a gordura, então ela auxilia, ela prepara para que a lipase pancreática ou intestinal quebre a molécula. Então, a gente, com essa ação aqui dos sais biliares, acontece uma solubilização, e a absorção, então, depois de quebrada pela lipase, a absorção ocorre em forma de lipoproteínas. A absorção acontece pelas células, através de pela forma lipoproteínas. E são essas lipoproteínas chamadas de quilomicrons. E a gente vai ver o que que é. Quilomicron é uma molécula formada de apolipoproteína, triacilglicerol, colesterol e fosfolipídios. Então, tá tudo aqui acumulado nesse quilomicron. A nossa absorção acontece por meio dele, e a partir dele, as nossas células vão utilizar essas moléculas. A gente tem, então, um termo bem conhecido, que é o LDL e o HDL, que são os colesteróis. Os quilomicrons, resumindo, a maioria é formada de colesterol. Então, o VLDL, que também é conhecido, ele é o maior, e a gente tem o HDL, que é o menor. Então, aqui tem uma escala, né? Eu tenho a classificação de lipoproteína. Quilomicron é uma lipoproteína que, em maioria, o lipídio, em sua maioria, vai ser absorvido através de lipoproteína, de quilomicron. E daí a gente tem o VLDL, o LDL e o HDL, que são importantes lipoproteínas chamadas de colesterol, HDL e LDL. Então, para vocês lembrarem e nunca mais esquecerem, o HDL é o colesterol bom. Ele significa HDL, hoje Deus livra. E o LDL, logo Deus leva. Porque o LDL é ruim, é um colesterol ruim, que faz mal para nós. Então, o HDL, hoje Deus livra. LDL, logo Deus leva. O colesterol, né, são quilomicrons bem pequenos, reduzido de tamanho. E o que acontece dentro do nosso organismo? Então, aqui é um vaso sanguíneo. Enquanto o LDL e o VLDL levam o colesterol para as células, então está levando, né, os quilomicrons para as células, facilitam a deposição de gordura nos vasos. O HDL faz o inverso, promove a retirada do excesso de colesterol, inclusive das placas arteriais. Então, enquanto o LDL e o VLDL levam colesterol e depositam a gordura durante o caminho que eles fazem, o HDL, ele retira o acúmulo de placas. Então, o HDL, por isso que é considerado um colesterol bom, e o VLDL e o LDL como um colesterol mau. Então, HDL, hoje Deus livra, LDL, logo Deus leva. O LDL, ele fica acumulado num vaso sanguíneo, enquanto o HDL vai tirando esse acúmulo. Ele vai tentando levar esse colesterol que está acumulado para as células. E aqui pode acontecer uma arteriosclerose, um entupimento de veias, pode ter até infarto e tudo mais, aneurisma, várias situações podem acontecer a partir desse entupimento. E daí a enfermagem trabalha com alguns fatores relacionados a isso, alguns procedimentos que vocês vão aprender mais para frente no curso. Tipos de lipídios. Então, para finalizar a nossa aula, a gente vai conhecer quais são os tipos de lipídio que existem. Já falei vários, mas a gente vai pontuar cada um. Triglicerídeos. Cerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides, prostaglandinas. E os triglicerídeos, por que ele tem esse nome? Porque ele tem 3 ácidos graxos na molécula e o glicerol. Então, a molécula dele tem 3 ácidos graxos e triglicerol, por isso que é triglicerídeos. Quais são os ácidos graxos essenciais que a gente mais conhece? É o ômega 3 e o ômega 6, que a gente sempre fala que tem lá no óleo de bacalhau, enfim. Qual que é a função desse triglicerídeo? Armazenamento energético, isolante térmico. Por isso que tem um urso aqui polar. A gente está passando por uma situação meio atípica em relação a esse exemplo que eu coloquei, porque o urso polar ele está ficando sem alimento nos polos, então no Ártico, né, onde ele vive, ele não tem tanto alimento, então está tendo uma redução de lipídios na camada deles. Então tem várias fotos, vários vídeos na internet com ursos polares de aspecto magro, tem pelo, bem
porque a alimentação deles é voltada em salmão, em peixes que tem bastante ômega 3, ômega 6, bacalhau, né? Então eles se alimentam disso e com a urbanização, a civilização e o homem desmatando e matando tudo, os ursos polares estão sofrendo com isso, e ele é o maior exemplo para triglicerídeos que o urso polar ele vive no frio, então ele precisa de isolante térmico, e ele precisa de armazenamento energético, porque tem um período que os ursos entram em hibernação, e durante a hibernação ele se alimenta 4 meses para ficar mais ou menos 6 meses sem se alimentar. Então, esse problema de alimentação está acontecendo com eles, né? O ser humano, ele tem um acúmulo de gordura, através de triglicerídeos também, que é a nossa pancinha ali, na barriga, nas mulheres que a gente tem o quadril, nos seios. Então, a gente tem um armazenamento energético para caso você fique 7 dias sem se alimentar, é de lá que o seu corpo vai tirar essa energia para você viver. E a gente tem, então, tem também essa capa de gordura em todo o nosso corpo, que é chamada de hipoderme, abaixo da derme. Na nossa pele, a gente tem a hipoderme, que também é isolante térmico, é produzido através, né, da camada de triglicerídeos. Fosfolipídios. Os fosfolipídios são bem conhecidos por vocês. A gente tem uma região de cabeça e uma região de cauda. Então, eu tenho uma região hidrofílica, que não tem atração por água, desculpa, e região hidrofóbica, que tem uma repelência por água. E a cabeça e a cauda é chamada de fosfolipídios. Aí lá na membrana plasmática, lá de biologia celular, que é formada, ela tem uma bicamada fosfolipídica. Então, a cabeça, que é a região hidrofílica, e a cauda, que é uma região hidrofóbica. E daí a gente tem a formação da molécula em mosaico fluido, porque ela vai se movimentar a partir da água que tem no meio, né? A região hidrofóbica dela é a cauda, que é formada de ácido graxo. O fosfolipídio, que é o grupo fosfato, está na cabeça, que é a região que se atrai por água. Então, daí ela consegue, a célula consegue se movimentar em meio aquoso. Cerídeos. Cerídeos são as ceras. Então, ela é composta de álcool e ácidos graxos. A função da cera é impermeabilização de superfície e proteção. Então, por exemplo, a gente tem a cera de abelha lá na colmeia, que é utilizada para cera de depilação, por exemplo. A gente tem as ceras que são formadas nas folhas das plantas para uma impermeabilização. Então, aqui choveu, por exemplo, então a água não penetra na planta, senão ela sofreria de muita água dentro dela. Então, ela tem uma impermeabilização. E aqui o ouvido. Quando a gente está percorrendo o canal auditivo, antes de chegar lá dentro, né, da cabeça, enfim, a gente tem o tímpano, que é uma membrana que amortece o som. Antes dessa membrana, a gente tem o canal auditivo, que neste canal a gente tem produção de cera, para que não machuque o tímpano. Então, a cera é uma proteção, e proteção também contra bactérias, infecções dentro do nosso ouvido. E tem uma teoria de que para limpar o ouvido basta ter um mindinho. O mindinho é o melhor acesso para limpar o ouvido. O cotonete, muitas vezes, quando o cotonete é muito fino, muitas vezes você empurra a cera para dentro do canal auditivo e forma uma plasta de cera seca. E essa cera aqui pode causar dano para o seu ouvido. Você pode ter uma infecção de cera seca ali dentro, forma um grumo e tal. Então, o certo é você limpar a sua orelha com o mindinho e não com o cotonete, muito menos com grampo de cabelo e nem chave de casa e chave de carro, que eu já vi gente fazendo assim. Então, sempre o mindinho, porque ele tem um tamanho que não alcança lá o canal e essa cera não vai interromper, né, o fluxo do som, enfim, e nem do rompimento do tímpano. É uma proteção natural. Os carotenoides, que eu já tinha falado lá da vitamina A,
Na vitamina A, as plantas que possuem essa cor laranjada, elas têm muita vitamina A, e elas são, né, a vitamina A, elas têm uma parte de carotenoide. Os grupos mais conhecidos de carotenoide são o beta-caroteno, que está atuando na nossa visão, então tem vitamina A, estão nas cenouras. O licopeno atua na prevenção de câncer de próstata e é antioxidante. As xantofilas, elas estão em processos de fotossíntese dentro da planta. Então, o carotenoide, eles estão nos vegetais. Então, aqui tem uma foto de abóbora, cenoura, suco de mamão, suco de laranja, enfim. Tudo isso tem vitamina A. Esteroides. Os nossos esteroides são os colesteróis. Então, o HDL e o LDL são precursores de hormônios. Então, o que acontece? O colesterol, ele precisa existir para que os nossos hormônios sexuais, estrogênio, testosterona, progesterona, sejam formados. Então, a bile, ela tem uma ação também neste meio. Por quê? O colesterol, ele precisa ser digerido, então ele precisa ser emulsificado para ajudar, então, na formação dos hormônios sexuais. Então, a gente fala que o colesterol é um precursor, ele auxilia na formação dos hormônios. E aqui também ajuda na formação da bile. Prostaglandina, então, o nosso último tipo de lipídio. A prostaglandina é um regulador local. Então, a prostaglandina está no nosso corpo e ela vai ser um regulador de algumas reações. Então, eu tenho, através dela, controle da pressão arterial, estimulação da contração de músculo liso. Quem é músculo liso? Por exemplo, a bexiga, né, o ovário. O útero. Estimulação da contração de músculo liso. Eu tenho, a partir da prostaglandina, inibição da agregação plaquetária e tem uma indução da resposta inflamatória. A prostaglandina é um lipídio que ajuda na regulação de alguns locais dentro do nosso corpo. Tipos de gordura. Então, gordura, o sólido, aquele que dá sabor para a comida. Eu tenho gordura saturada, então, de acordo com a molécula, ela é saturada. Elevam níveis de LDL dentro do nosso organismo e ela tem relação com doenças cardiovasculares. Por quê? Se eu elevo LDL dentro do nosso corpo, o LDL vai se acumular nos vasos sanguíneos. Então, se ele se acumula, ele pode acarretar doenças cardiovasculares. A gente tem a insaturada, reduz em níveis de colesterol plasmático, diminui em níveis de LDL, ela é menos pior que a saturada. Protege de arteriosclerose e anti-inflamatório de células vasculares. E a gordura trans? A gordura trans, que é a mais conhecida nossa, que gosta de uma porcaria, de comer salgadinho e gordura e bacon, fator de risco para doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, favorece processos inflamatórios. Então, a gordura trans favorece a inflamação do corpo. Esses 3 tipos de gordura, eles são essenciais, mas em pequenas doses. Então, 4 tipos de gordura. Aqui tem, eles incluem a poliinsaturadas. Então, quando consumida a monoinsaturada, existem consequências positivas. Então, eu tenho a gordura dos grãos, milho, feijão, a soja. Então, eu tenho gordura saudável, do amendoim. A poliinsaturada, eu também tenho gorduras boas. Gordura do óleo do peixe, do ômega 3, o azeite de oliva, enfim, sempre em quantidades baixas, né? Do limite saudável. Aí eu tenho a saturada, que são, além da obesidade, esse tipo de gordura pode causar doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Então, eu tenho grande quantidade de carne, grande quantidade de queijo, coisas que possuem gordura alta. Então, aquela picanha, aquela gordura linda, maravilhosa, tira a gordura e come só a carne. Porque a carne já tem uma gordura saturada. Aquela gordura da picanha já é uma gordura trans. E daí a gente tem lá batata frita, sorvete, bolachas de pacote, tudo que a gente gosta. É o tipo de gordura trans. Esse tipo de gordura aumenta o LDL e diminui o HDL.
Se ele aumenta a LDL, diminui a HDL, em grandes quantidades, a gente tem um entupimento das vasos sanguíneos. Isso não é bom. A gente pode ter arteriosclerose, infarto e outras coisas. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de alimentação. Então, ajudem a se manter numa alimentação saudável e ajude aos seus entes queridos nessa quarentena, a toda a população da sua casa, a manter uma alimentação saudável, porque todo mundo está em casa, quem pode ficar em casa, comendo batata frita e bolacha passatempo todo dia. Tem que manter uma alimentação saudável para conseguir viver saudavelmente até os seus 90 anos. Então, gente, acho que era isso, minha aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Se vocês puderem se inscrever no canal, quando tiver aula nova, já vai direto para vocês. Eu agradeço, boa noite e até mais.